Agora, falar um pouquinho sobre transdutores para você, também que é um troço importante, às vezes a gente se perde. Eu vi que vocês perderam bastante aqui nas respostas, não em relação aos nomes, até foram bem, mas algumas coisas de tipo de transdutor e tudo mais. Tá. Uh, Vamos pegar essa imagem aqui para começar. E essa imagem aqui é do Poucos, que é o livro que eu mandei para vocês como referência, tá? É um livro excelente, assim, e aqui tá muito bom pra gente entender, tá? Transdutor linear é o primeiro que a gente usa, ele é muito bom, tá? Muito bom para quê? Para ver coisa superficial e que a gente não precisa distorcer a imagem, tá? Por quê? Porque olha como é que sai o feixe dele aqui, ó. Sai retinho, tá? Então a gente tem uma imagem reta, tá? Ele é bom para ver coisa superficial, tá? Porque ele tem uma frequência alta, tá? Até 9 centímetros, mas a gente vê bem 2, 3, até 3 centímetros a gente costuma ver bem com esse transdutor. Por que que agora uma pergunta interessante, por que que a imagem do transdutor linear da Sonosite é pior do que a GE? Porque a GE tem mais frequência, a frequência do GE é maior, ele tem uma banda maior de frequência, então a gente consegue definir melhor a imagem. Mas se a gente tiver alguma coisa mais profunda, tipo uma femoral num obeso ruim, possivelmente o transdutor da Sonosite vai ser melhor, porque ele tem uma frequência menor, tá? Então às vezes tem essas nuances assim de que a gente tem, nos ajuda a saber essa informaçãozinha básica de frequência, tá? Transdutor linear, então, a gente usa para avaliação vascular, perfeito. Tudo que for periférico, subcutâneo, ele é o transdutor, tá? Tudo que a gente não quer distorcer a imagem, pode ver num campinho pequeno ali de 5 centímetros, transdutor linear é ótimo, tá? Transdutor curvilinear, ele tem uma grande diferença que ele dispersa o feixe, então ele abre, tá? Então ele te dá um campo de imagem muito maior do que o linear, tá? O linear abre em 5 centímetros, fica em 5. O curvilíneo ele abre aqui em 5 e ele vai chegar a 20 centímetros, 30 centímetros lá no final, tá? Dependendo do ângulo de visão dele. O que é o problema? Distorce a imagem. Punção vascular horrível, tá? Tem uma frequência baixa também, então tudo que tem até 2, 3 centímetros ele vai ver muito mal, tá? Que é a vantagem? A gente consegue abrir a imagem e ter um troço, uma imagem muito mais ampla, tá? Quero ver abdômen, fígado aqui e tudo mais. Cara, se for com linear, tu vai ficar 10 horas escaneando aqui, tá? Quero ver derrame pleural aqui, tá? Bota o curvilíneo aqui, ele vai te dar uma imagem de fígado, pulmão muito boa. O linear vai te dar uma imagem de um espaço intercostal, tá? Agora, a pré-pulmonar tem uma particularidade. O linear ele é melhor se a gente quiser ver deslizamento pleural, tá? Por quê? Porque a pleura ela é bem superficial, então eu tenho que definir melhor a minha imagem e eu não posso dispersar muito que as coisas se perdem, tá? Então, se eu quero uma pleura exatamente, ver só deslizamento pleural, eu tô pensando em pneumotórax, tá? Que a gente vai falar mais pra frente, mas pros R2 aí que já tem noção do negócio. Quero ver só a pleura ali, o linear é bom, tá? Então não tem uma resposta exata para usar qual dos dois para pulmão, tá? Então, a vantagem do curvilíneo te dá um campo de imagem maior. O Phased Array setorial ou de ecocardio, tá? Basicamente para ecocardio. Por quê? Por que ele é pequenininho assim? Porque ele entra exatamente, ele é exatamente o espaço do espaço intercostal. Tem que entrar, o feixe dele tem que entrar no espaço intercostal. Então ele tem um feixezinho que sai pequenininho e dispersa lá no fim. Se eu botar um curvilíneo aqui, as costelas vão ficar passando aqui na minha frente. Então eu vou ter uma costela a cada 2 centímetros aqui, não vou definir nada na nossa imagem, tá? E a costela geralmente gera uma sombra acústica, então vai destruir a minha imagem de ecocardio, vou ter pequenos feixes, tá? Então o setorial ele é feito para entrar no espaço intercostal e ele é usado basicamente para isso, tá? Intracavitária, vocês sabem que a gente não precisa usar, tá? Outro transdutor interessante que ele não bota aqui, ele até cita, mas é um transdutor pouco disponível, tá? Mas o cara que é o pai da eco à beira do leito em UTI, que é o Liechtenstein, tem o livro dele, esse aqui é o livro de ultrassom. Se alguém quiser me pede que eu posso mandar também, tá? De eco pulmonar. Que ele fala no transdutor microconvexo. Que a gente estava com um aparelho em amostra semana passada e ele tinha um microconvexo. Tá? Então a gente fez algumas imagens com ele, a gente ficou ali brincando de mexer com ele e teve uma experiência. Tá? Ele é muito pouco disponível, mas a indústria está pressionando, tanto que estava ali passeando com nós uma semana. Tá? Então pode ser que ele comece a aparecer por aí e é um transdutor muito bom. Tá? Por quê?
porque ele consegue te dar uma imagem entre o curvilíneo, o linear, entre o curvilíneo e o linear. Ele consegue definir melhor coisas superficiais, mas ele não é tão pequeno, ele não é tão grande quanto o curvilíneo, tá? Então ele consegue, por exemplo, te mostrar um vaso sem tanta distorção de imagem, tá? E consegue te entrar no espaço intercostal para fazer um ecocardio e consegue te dar pelo menos 2, 3 espaços intercostais com uma imagem mais aberta lá no final para a gente ver artefato pulmonar, tá? Então é algo interessante. O que foi o nosso estilo? Eu nunca tinha usado esse transdutor, tá? Com uma semana usando ele. A imagem é bem diferente, tá? Ele distorce bastante algumas imagens que a gente não está acostumado a usar. O set ali de 3 transdutores que a gente usa é fácil de mudar. Isso aqui esse cara usava no tempo que não era tão fácil de mudar. Então não sei, assim, se tiver disponível você tem que saber que dá para usar, tá? Então o microconvexo, que é esse, eu botei em algum lugar uma foto aí, eu acho. Cadê? Aqui. O microconvexo é esse aqui, tá? Se vocês forem trabalhar em algum lugar e só tiver esse, você tem que saber que pode usar para tudo, tá? Então a resposta aqui de qual que você poderia usar para ter apenas um, provavelmente esse aqui, tá? Esse aqui seria o transdutor que tu usaria para fazer tudo. Se tiver os três, usa os três, tá? Minha opinião, se eu não tivesse que ter um transdutor só, eu teria o de ecocardio na real, que daí eu consigo fazer tudo, tá? Meio mal, mas consigo fazer tudo meio mal, pelo menos. Mas aí a opinião e o negócio meio universal é que o transdutor microconvexo é realmente o transdutor universal para ter um só. Tem aquela coisa que eu falei semana passada dos transdutores novos que podem emular qualquer transdutor, então isso pode ser que mude aí daqui a 2, 3 anos, mas hoje o que a gente tem é isso, tá? Outra coisa, VCAVA. Qual que é o transdutor para VCAVA? Qualquer um desses três, tá? Convexo, setorial ou o microconvexo. Só o linear que a gente não consegue VCAVA, tá? A gente se apega bastante, a gente gosta de usar o de ecocardio porque ele é menorzinho e tudo mais, porque a gente se adapta melhor, tá? Mas se a gente quiser usar aqui, porque a gente está vendo o pulmão, né? Tá alguém com dispneia, eu quero ver pulmão e já vou ver a cava. Se tu tiver com pressa e tiver que usar o convexo, usa o convexo. O convexo é bom. A imagem não é tão pior do que... É pouca coisa pior do que a de ecocardio. E tem muito lugar que não tem transdutor de ecocardio, tá? Então dá pra ver cava bem com esse transdutor aqui. Certo?